Bom dia, por favor, bom dia a todos e todas. Bom dia, colegas. Bom dia, advogados, advogadas, servidores, servidoras da casa, procuradora-chefe do Ministério Público, convidados. Hoje vamos aqui fazer o encerramento dos trabalhos da correição geral. E é um momento importante para a gente observarmos as recomendações, orientações que o corregedor-geral e toda a sua equipe apurou nessa semana muito intensa, não é? Uma semana intensa tanto para ele quanto para nós aqui, mas é um momento importante, como eu disse, porque a partir daí a gente pode realmente aprimorar, aperfeiçoar cada vez mais a nossa querida instituição TRT6. Então, eu passo agora a palavra ao ministro, agradecendo muitíssimo todo o ensinamento, tudo que foi feito nessa interação dessa semana, servidores da presidência e os demais da casa, junto com a equipe de trabalho dele. Então, só temos que agradecer e dizer que foi um momento rico e também prazeroso. Passo a palavra, então, ao ministro corregedor-geral, Sua Excelência Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. Pois não, ministro? Obrigado, presidente. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento Sua Excelência, a presidente do Tribunal Regional da 6ª Região, desembargadora Nise Pedroso Lins de Souza, e todos os desembargadores e desembargadoras aqui presentes, a quem agradeço a presença. Cumprimento também a ilustre representante, procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região, doutora Carolina, o doutor Rafael Nogueira, representante da Amatra 6, os senhores magistrados, magistradas, servidores e servidoras. Ao final, eu vou fazer uma pequena manifestação de agradecimento ao tribunal e a todos, mas a formalidade e o protocolo recomendam a leitura das conclusões e da recomendação da ata de correição. Eu tenho procurado alterar os critérios relativos à metodologia de atuação da Corregedoria Geral, em função da Lei 14.824, de 20 de março, e também vou pedir licença aos senhores para quebrar um pouco o protocolo no tocante à leitura da ata, que, em geral, é uma leitura muito extensa, com dados estatísticos, com considerações que podem ser encontradas na conclusão da ata por todos aqueles, nós entregaremos ao tribunal num período oportuno. Mas são pontos relevantes que precisam ser ressaltados e, inicialmente, nós temos 24 quesitos obrigatórios para a leitura nessas sessões. Eu os reduzi em 10 para trazer os pontos que são relevantes e que realmente me importaram na correição realizada no tribunal. Eu quero dizer também que estou procurando mudar a metodologia para que não seja apenas um protocolo formal, mas para que nós possamos dialogar com o tribunal em razão daquilo que ele é, das circunstâncias que ele passa e do momento em que vive. Não adianta nós vivemos no mundo abstrato, com manifestações absolutamente formais. Então, essa ata já é uma primeira ata com um viés um pouco diferente daquilo que tradicionalmente vem sendo trazido, porque eu já abro as conclusões com as minhas considerações pessoais acerca do Tribunal Regional. A partir daí, eu vou fazendo algumas considerações. Eu peço aos senhores e senhoras um pouco de paciência. Nós tentamos reduzir o máximo possível. Os outros tópicos serão absolutamente aferíveis no relatório, na conclusão, ao final. E a recomendação vai fazer referência a possíveis pontos que não estão abordados aqui na manifestação. E eu vou pedir a gentileza à doutora Vivian Borges, que é a diretora da Corregedoria Geral, para a leitura das conclusões com relação à correição. Doutora Vivian, por gentileza, tem a palavra.
Conclusões. Estrutura judicial e administrativa. Merece especial destaque sobre a estrutura administrativa naquilo que impacta diretamente a estrutura judicial, as ações da presidência do TRT6 e toda a sua equipe de trabalho, envolvendo desembargadores, juízes e servidores, voltadas a uma acesso à justiça e à dignidade e cidadania, nas soluções pensadas e engendradas que permitiram manter a continuidade de todos os serviços prestados pelo Tribunal Regional da 6ª Região, que, em um único e reduzido espaço físico, albergou as varas do trabalho e todos os demais setores no prédio, onde antes funcionava somente a administração do Tribunal Regional e serviços a ela vinculados. Como parte dessas ações, foi implementada uma central de acesso à primeira instância pela Corregedoria Regional, composta por 15 servidores, cujo sistema foi por eles desenvolvido, com conciliadores em seu quadro de pessoal e serviço automatizado, elaborando pautas inteligentes, com identidade de reclamados, bem como pautas inclusivas, sendo que, no período de março a outubro de 2024, foram recebidos 10.030 processos e realizadas 8.880 audiências. Na central de primeira instância, atendimento prévio aos jurisdicionados, encurtando o tempo entre a apresentação das demandas e efetivação de audiências e ou conciliações para cerca de 40 dias, com processos que já chegam saneados, materializando a justiça que se almeja em resposta aos que buscam de soluções. Também foi criada uma central de atendimento como parte de canal direto de diálogo presencial com os jurisdicionados e advogados, para atender a todas as varas do trabalho da capital, acolhendo especialmente aqueles que não dispõem ou têm dificuldades com aparatos tecnológicos, para acompanharem os processos em que são partes, com destaque para o link Consulta Cidadão, no site do TRT6, que conseguiu traduzir para uma linguagem simplificada e com explicações claras todas as informações disponíveis, como parte de uma política de inclusão e acessibilidade. Cumpre salientar sobre a criação da Secretaria Unificada, que atende às 3 varas do trabalho de Caruaru, conforme o fluxo do processo, fase de conhecimento e execução, contando com um quadro de pessoal de 30 servidores. A instalação da aludida secretaria diminuiu os prazos de tramitação dos processos de 1.000 para 600 dias, bem como o fluxo de pessoas e advogados, o que demonstra tratar-se de prática exitosa, que merece ser replicada, e elogios pelo ministro Corregedor-Geral. Igualmente, registram-se as iniciativas do Tribunal Regional, com destaque para o projeto Maré Segura, Oficina de Proteção e Direitos das Marisqueiras, coordenado pela servidora Bárbara Calheiros, que contempla ação sobre população de trabalhadoras vulnerabilizadas e invisibilizadas em comunidades da cidade de Recife, envolvendo servidores e voluntários do próprio Tribunal Regional. Esse projeto envolve 4 eixos de atuação: saúde física, para orientações médicas, ergonomia e adoecimento mental, saúde da pele, em razão da exposição solar, direito previdenciário, educação e informação sobre seguridade, benefícios e aposentação, e políticas de violência contra a mulher, com esclarecimentos sobre direitos e tipificações sobre o gênero, confirmando inclusão e práticas voltadas à Agenda 2030 da ONU, com observância da meta número 9 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalte-se sobre a criatividade e destinação inclusiva do projeto em cordel Linguagem Simples na Justiça do Trabalho, criado pela Corte Regional e capitaneado pelo servidor e poeta Eugênio Jerônimo, possibilitando de forma clara e coloquial o entendimento de termos jurídicos para o jurisdicionado, como expressão de cidadania.
Cabe também evidenciar o programa de aprendizagem adotado pelo TRT-6, ao destacar vagas para as pessoas portadoras de síndrome de Down, o que contempla a atenção ao desenvolvimento de competências e profissionalização, a exemplo das aprendizes Elis Regina Araújo de Castro e Jéssica Marques da Silva Melo, bem como a destinação de vagas para pessoas oriundas de casas de acolhimento, com medidas socioeducativas e como preocupação com o perfil de vagas dirigidas às comunidades vulneráveis e em risco social. Notam-se as práticas humanizadas e dotadas de criatividade e sensibilidade para as ações cidadãs em prol do ser humano, trabalhador e da justiça do trabalho. Presidência, segurança institucional. Durante a inspeção correcional, o ministro Corregedor-Geral constatou o grau de capacitação da equipe da Polícia Judicial, a adequação dos equipamentos e instalações para suas atribuições precípuas, com as peculiaridades do tribunal em apreço, bem como a qualidade da gestão dos elementos materiais e humanos e o compromisso com o continuado aperfeiçoamento, de maneira que destaca a liderança e eficiência do agente de policial judicial, Rodrigo Razim do Nascimento, secretário de Polícia Judicial. Comissão Permanente de Segurança. O Tribunal informou que, em 2022, não houve reunião formal do comitê. Em 2023, foram realizadas reuniões em 23 de janeiro e 11 de maio. Em 2024, foram realizadas reuniões em 19 de março e 11 de junho. Durante a visita do ministro Corregedor-Geral, teve início o curso de formação de gestores de Polícia Judicial, promovido pela Escola Judicial em parceria com a Secretaria de Polícia Judicial e a Comissão Permanente de Segurança, pelo período de 4 a 8 de novembro de 2024, com capacitação de 15 agentes do TRT-6 e de agentes de outros 10 tribunais regionais, além de reiterar a necessidade da periodicidade das reuniões do comitê, faz-se necessário o registro de cumprimentos, pela excelência do segmento de Polícia Judicial do Tribunal e pelo constante aperfeiçoamento. Sobre a política de atenção ao primeiro grau e equalização de trabalho das varas, verificou o ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho que, no levantamento de dados informacionais de todas as varas do Tribunal Regional, há uma notável diferenciação no volume de distribuição de processos, não obstante elevado grau de resolução processual, porém, com discrepância nas pendências de solução. Numa análise sobre os números da tabela, registrada em ata, no item 5, constata-se uma carga de trabalho mais concentrada em números e pendências de solução. Nas varas do trabalho de Vitória de Santo Antão, segunda vara de Paulista, vara de Pesqueira, sexta, sétima, décima, 13ª, 14ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 21ª varas da capital, por exemplo, onde todas elas, ainda que efetiva e elevada taxa de processos solucionados, seus resíduos ultrapassam 700 processos pendentes. Esses dados, quando contrapostos com os demais dados das varas do trabalho do TRT-6, não prescindem da adoção de política interna para equalização de trabalho. Dessa forma, recomendo ao ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho que o TRT-6, em cumprimento à política de atenção ao primeiro grau de jurisdição, instituída pela Resolução 194 do Conselho Nacional de Justiça, promova medidas de equalização do trabalho entre as varas destacadas e as demais que integram o Tribunal Regional, com menor volume de processos e resíduos, adotando medidas previstas na Recomendação 149 do CNJ, tanto no aspecto quantitativo quanto, e especialmente, no aspecto qualitativo das demandas. Movimentação processual dos juízes de primeiro grau.
A carga de trabalho per capita dos juízes de primeiro grau do Tribunal Regional é a quarta menor quando comparada com a média dos tribunais de pequeno porte nos anos de 2022 e 2023. Não obstante, em 2023 e 2024, restou constatada que a média de processos solucionados por magistrado é maior do que a média dos tribunais de idêntico porte. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que, nos referidos anos, a média de processos solucionados mediante acordo por magistrado é maior do que a média dos tribunais de mesmo porte e da média nacional. O ministro corregedor parabeniza os juízes de primeiro grau que contribuíram para os bons índices de conciliação. Segundo grau de jurisdição. No âmbito do segundo grau de jurisdição, houve um aumento da demanda processual de 2022 para 2023, em cerca de 18 pontos percentuais, passando de 33.493 processos em 2022 para 37.285 processos em 2023. Quanto à taxa de produtividade, o TRT6, em todo o período correcionado, não logrou superar 100 pontos percentuais, o que culminou na elevação do estoque de processos a julgar, passando de 4.157 processos em 2022 para 6.663 processos até setembro deste ano. A taxa de congestionamento no Tribunal Regional do Trabalho cresceu de 23,92% em 2022 para 25,14% em 2023. Com relação aos prazos médios, da distribuição à restituição com visto do relator, da distribuição até o julgamento do recurso e da distribuição à baixa do recurso, verificou-se que, nos anos de 2023 e 2024 até setembro, o TRT6 figurou na segunda colocação, quando comparado com os tribunais congêneres. O ministro corregedor-geral parabeniza os desembargadores do TRT6 pelos prazos alcançados, todavia, alerta para a necessidade de incremento da taxa de produtividade, com o objetivo de reduzir o estoque de processos pendentes de julgamento. Valores pagos aos peritos. Em face das informações prestadas pelo Tribunal Regional, restou constatado um acúmulo de designações para peritos contábeis externos, não obstante a existência em cada vara de um contador e também da existência do terceiro núcleo de justiça 4.0, o qual visa justamente fornecer apoio às varas do trabalho, objetivando reduzir a taxa de congestionamento concernente à liquidação e ao julgamento de incidentes processuais que versam cálculos, razão pela qual o ministro corregedor-geral concita a Corregedoria Regional a atuar junto aos juízes de primeiro grau para priorizarem a realização de cálculos pelas equipes internas. O ministro corregedor-geral orienta o tribunal, primeiro, a promover, sempre que possível, a realização de cálculos pelos contadores lotados nas unidades judiciárias, para evitar a oneração dos processos e a dilação das execuções. E, segundo, caso não seja possível, a promover a devida alternância e rotatividade nas designações de profissionais externos. Esta questão será analisada com instauração de pedido de providências, PP, se necessário. Metas da Justiça do Trabalho. O TRT6 cumpriu a meta 1, julgar mais processos que os distribuídos. A meta 2, nacionais, julgar processos mais antigos. A meta 3, estimular a conciliação. A meta 5, reduzir a taxa de condicionamento líquida não fiscal, bem como as metas nacionais 9, 10 e 11 em todo o período correcionado. O ministro corregedor-geral elogia o desempenho do TRT6 no cumprimento de todas as metas nacionais estabelecidas para a Justiça do Trabalho, bem como o rígido acompanhamento do cumprimento das metas por meio dos órgãos competentes, Presidência e Corregedoria, com desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que auxiliem nesse controle. Resta evidente o compromisso da Corte em velar pela celeridade da prestação jurisdicional, julgando, inclusive, os processos mais antigos, além de fomentar as conciliações, notadamente nos sejusques. Conciliação. O TRT6 apresentou índices de conciliação robustos, cumprindo ou aproximando-se das metas nacionais.
no ano de 2022, 48,4%, 2023, 50,6% e 2024, 69,6%, e superando os percentuais dos tribunais de mesmo porte, e também a média nacional. O desempenho do TRT6 no ano de 2024 atingiu o expressivo índice de conciliação de 69,4%, superando o cumprimento da meta nacional 3 em notáveis 138%. O ministro corregedor-geral visitou o NUPEMEC e os Sejusques de 2º grau e de 1º grau de Recife, elogiando o comprometimento e a dedicação dos magistrados e servidores que atuam nos centros de conciliação. Destacou que o bom desempenho das conciliações decorre do empenho do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que mantém estrutura física adequada para o NUPEMEC e Sejusques e valoriza os servidores que atuam nesses órgãos, remunerando-os com as gratificações de função de que trata o artigo 3º, incisos 6 e 7 da Resolução CSJT nº 288/2021. Ressaltou que a relevância das conciliações para a solução rápida dos conflitos e a pacificação social foi demonstrada pela audiência de conciliação que acompanhou durante a visita ao Sejusque de 2º grau, conduzida pela excelentíssima desembargadora coordenadora do Sejusque de 2º grau, Solange Moura de Andrade, acompanhada da servidora conciliadora Maria do Rosário Ribeiro de Oliveira Barbosa, em que foi homologado vultoso acordo nos autos do processo 729.47/2021-506-0018, ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no Estado de Pernambuco, Sindurb, em face da empresa Neoenergia Pernambuco, CELP, envolvendo 2.268 trabalhadores e montante pactuado de R$ 5.986.523,82. Destacam-se ainda importantes ações do TRT6 em prol da conciliação, como a realização do primeiro Encontro Regional Nordeste de NUPEMEC e Sejusques, ocasião em que foi firmado o termo de comparação e de intenções denominado Carta de Recife, detalhado no item 10.2.1 desta ata. As campanhas, elas em pauta, voltadas às condições nos Sejusques em processos de mulheres reclamantes e café com os Sejusques, visando aproximar a advocacia trabalhista e disseminar as ferramentas de conciliação, bem como os acordos de cooperação firmados com empresas detentoras de expressivo número de processos em juízo. Verificou-se, no entanto, a necessidade que o TRT6 adapte a Resolução Administrativa número 11 de 2017 aos ditames da Resolução CSJT número 288/2021, quanto à formação dos magistrados e servidores em cursos de capacitação para atuação nos Sejusques, que determina a observância da carga horária mínima fixada no anexo 1 da Resolução CSJT número 174 de 2016, 100 horas por aula, com módulo teórico de 40 horas e módulo prático de 60 horas. Da mesma forma, deve ser observado o disposto no artigo 19 da Resolução CSJT nº 288, na redação conferida pela Resolução CSJT nº 389/2024, que impõe a renovação do curso de formação por magistrados e servidores a cada 3 anos, com carga horária mínima de 50 horas. Ainda com relação à formação dos magistrados coordenadores e dos conciliadores que atuam nos Sejusques, apurou-se que os cursos de formação e de renovação continuada de alguns magistrados coordenadores e supervisores e de vários servidores conciliadores estão com prazo de validade de 3 anos vencido, o que está em descompasso com o disposto nos artigos 15, parágrafo 2º e 19 da Resolução CSJT número 288. Este último, com a redação da Resolução CSJT número 389/2024. É necessário, portanto, que o TRT6 adote providências urgentes no sentido de regularizar a situação de formação de todos os seus magistrados coordenadores e conciliadores vinculados aos Sejusques, na medida em que os requisitos impostos pela referida norma são imperativos e condicionam a atuação nos núcleos de conciliação. Efetividade da execução.
o funcionamento do Núcleo de Pesquisa Patrimonial, NPP, no âmbito do TRT 6, é regulamentado por meio da Resolução Administrativa número 2/2015, com as alterações previstas nas Resoluções Administrativas número 7/2019, 10/2019 e 4/2024. A partir do ato TRT 6-GP número 385/2022, o Núcleo de Pesquisa Patrimonial passou a ser denominado Divisão de Pesquisa Patrimonial e ficou vinculado à Corregedoria Regional. A Portaria GP número 12/2024, de 12 de janeiro de 2024, designou a juíza do trabalho, Andréa Keuch Bandeira de Melo, titular da 8ª Vara do Trabalho de Recife, para, sem prejuízo das atribuições pertinentes ao cargo que exerce, atuar como coordenadora da Divisão de Pesquisa Patrimonial. Salienta-se que a Resolução Administrativa número 2/2015 não está em consonância com as normas processuais e os normativos superiores editados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Resolução CSJT número 138, de 2014, com a redação dada pela Resolução CSJT número 305, de 2021, assim como, e no que couber, a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, provimento número 4, GCGJT, de 26 de setembro de 2023. Em visita à divisão, realizada em 5 de novembro de 2024, verificou-se que não há e não disponibilizam manuais e relatórios circunstanciados sobre a pesquisa patrimonial produzidos pela referida divisão. Documentos que devem preferencialmente ser disponibilizados pela intranet para consultas futuras, evitando-se a repetição desnecessária das mesmas diligências. Resolução CSJT número 305/2021. Assim, orienta-se que se atualize a Resolução Administrativa número 2/2015 em conformidade com as normas superiores, mormente quanto à disponibilização de relatórios circunstanciados sobre a pesquisa patrimonial dos devedores contumazes, produzidos pela DPP, prioritariamente por meio da intranet do Tribunal Regional para consultas futuras, evitando-se a repetição desnecessária das mesmas diligências. Resolução CSJT número 305/2021. No âmbito do TRT 6, o ato conjunto GP-CRT número 21/2023, que regulamenta o fluxo de trabalho dos oficiais, das oficialas de justiça na fase de execução, estipulou que a atuação de pesquisa patrimonial junto aos convênios Cisbajude, Cenib, Arisp, Renajude e Infojude passou a ser executada a partir de 1º de março de 2024 pelos analistas judiciários e especialidade oficial de justiça avaliador, sem exclusão da possibilidade de servidores ou servidores designados por magistrados e magistradas e ainda destes mesmos no exercício da jurisdição. Nesses casos, a juíza auxiliar da Corregedoria, conforme ato conjunto GP-CRT número 23/2023, atua como supervisora, bem como em relação a alguns sistemas de pesquisa. Procede à delegação ou outorga oficiais e oficialas de justiça para realização de pesquisa patrimonial, sendo possível gerar os relatórios de fiscalização e estatísticos da Secretaria de Distribuição de Mandados Judiciais, SDMJ, no tocante a tais atos de pesquisa patrimonial. O TRT 6 possui 4 processos com devedores em Plano Especial de Pagamento Trabalhista, PEPT. Seguindo a recomendação apontada na correição ordinária anterior, o TRT 6 envidou esforços para que houvesse aumento do repasse da devedora Zioatanejo Açúcar e Álcool em recuperação judicial. Sendo assim, o repasse passou de R$ 210.817,83 para R$ 780.000. O TRT 6 conta com 3 processos em regime especial de execução forçada, REF, nos quais não houve produção de relatórios circunstanciados sobre a pesquisa patrimonial realizada. A disponibilização dos relatórios circunstanciados é imprescindível para prestar informações aos juízos referentes aos devedores contumazes. Incidentes de uniformização de jurisprudência, incidentes de resolução de demandas repetitivas e incidentes de assunção de competência.
Há no TRT6 um único incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, pendente de julgamento, tema 9. Os demais IRDRs, instaurados desde 2022, já foram solucionados. Os temas 4, 5, 6, 7 e 8 transitarem em julgado. E nos outros dois IRDRs, temas 3 e 10, houve a interposição de recursos de revista nos autos que estão pendentes de resolução pelo TST. Além disso, o TRT6 informou a existência de outras teses jurídicas divergentes entre as turmas do regional. Entretanto, foi constatado, durante a visita correcional, que o TRT6 tem enfrentado dificuldades para uniformizar a sua própria jurisprudência internamente e instaurar IRDRs, encontrando resistência entre os magistrados da Corte. Essa situação contribui para a insegurança jurídica e a proliferação de recursos para as instâncias superiores. Logo, o ministro Corregedor-Geral reconhece os esforços do TRT6 na uniformização da jurisprudência interna e recomenda taxativamente que seja dada especial atenção para o problema no âmbito do Tribunal Regional, com a instauração de novos incidentes de resolução de demandas repetitivas ou outros meios de uniformização. A resolução de dissonâncias internas fortalece a instituição e atende ao disposto no artigo 926, caput do CPC. Além disso, o ministro Corregedor-Geral destaca a importância do respeito às teses jurídicas vinculantes definidas pelo TST e pelo STF como decorrência legal do sistema de precedentes vinculantes. Precatórios e requisições de pequeno valor, RPVs. A Coordenadoria de Precatórios está vinculada à Secretaria-Geral da Presidência, ato TRT-GP número 750/2023, de 27 de novembro de 2023, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo único da Resolução CSJT número 314/2021. Por delegação da Presidência, é a Vice-Presidência responsável pelo processamento dos precatórios, de acordo com o ato TRT-6-GP número 105/2023, artigo 1º, incisos 6 e 7. A matéria de precatórios e RPVs é regulamentada pelo ato TRT-6-GP número 629/2023, a qual incorpora as principais modificações introduzidas pela Resolução CNJ número 482/2022 e pela Resolução CSJT número 370/2023. Nesse sentido, o TRT6 deve sempre buscar manter os seus normativos internos e a correlata prática, de acordo com as diretrizes emanadas pelo CNJ e pelo CSJT em matéria de precatórios e RPVs. O uso do sistema GEPREC é utilizado no TRT6 desde novembro de 2020, e o Tribunal já concluiu a migração do acervo de precatórios expedidos e não quitados para o PJE segundo grau, contando durante a visita correcional em 6 de novembro de 2024, com 3.094 processos tramitando no PJE segundo grau. Também merece menção que o Tribunal realiza o efetivo controle da movimentação financeira, individualizada por ente ou entidade devedora, por meio de processos administrativos no PJE de segundo grau, sob a classe 1298. Destaca-se que o respeito a tais preceitos pela Corte Trabalhista Pernambucana confere maior controle e transparência à gestão dos precatórios. Merece elogio o TRT6 por ter concluído, já em julho de 2024, a individualização dos precatórios com múltiplos beneficiários, em cumprimento ao provimento número 2, CGJT de 2024. Com relação ao prazo de pagamento dos precatórios, a partir da análise dos extratos da conta bancária relativa ao Estado de Pernambuco, aferiu-se que o saldo disponível para pagamento dos credores manteve-se deveras elevado no período analisado. Saldo em julho de 2024 de R$ 2.382.652,57, o que é indesejável. Além disso, a análise por amostragem de outros precatórios com relação ao seu prazo de pagamento, constante nos itens 15.4 e 15.11 da presente ata, também apontou ter havido eventual extrapolação do prazo de 60 dias para pagamento dos credores. Assim, a despeito das justificativas apresentadas pelo TRT6, tais constatações indicam haver espaço para a Corte Regional agilizar a liberação desses valores aos credores, quiçá
antecipando-se ao aporte de valores dos devedores e buscando os dados bancários faltantes dos credores, regularizando o polo ativo em caso de sucessão e etc., conforme o caso, inclusive usando do permissivo do artigo 32 da Resolução do CNJ, número 303/2019, e provisionando valores para pagar aos credores seguintes na fila de ordem cronológica, quando cabível. Quanto à questão procedimental, outro ponto realçado pelo ministro Corregedor-Geral diz respeito à aferição da regularidade da situação cadastral do beneficiário na Receita Federal ou no Sistema de Informações de Registro Civil, SIRC, antes da expedição do ofício requisitório e antes do pagamento do precatório ou da parcela superpreferencial. Da análise do processo selecionados por amostragem, constatou-se que, em muitos deles, não houve aferição da regularidade da situação fiscal do beneficiário, pois não consta nos autos qualquer certidão nesse sentido ou juntada da referida consulta. Assim, os artigos 15, 6 e 18 da Resolução CSJT número 314/2021 não estão sendo atendidos como procedimento padrão. O ministro Corregedor-Geral destaca a grande quantidade de devedores do regime comum em situação de inadimplência de precatórios. Nesse particular, registre-se a atuação proativa do TRT6 de consultar as entidades devedoras quanto ao interesse em estabelecer cronograma de pagamento. Entretanto, a vice-presidência homologou, em 2021, termos de compromisso com entidades públicas com precatórios em atraso, com delimitação temporal de vigência até ulterior deliberação, município de Nazaré da Mata e município de Joaquim Nabuco, encontrando-se ainda em vigência, inclusive elencado no site da internet do Tribunal no campo, termos em andamento, com ausência de participação e de concordância de todos os credores quanto aos vencidos e com alongamento do prazo do cronograma sobre os novos anos orçamentários, sem identificação dos precatórios vencidos e invencidos, e assim sem observância de todos os requisitos estabelecidos nas normas de regência. Quanto ao município de Catende, o termo de compromisso para pagamento de precatório número 7/2021, envolvendo precatórios vencidos e invencidos, foi substituído pelo termo de cronograma de pagamento de precatório número 8/2024, firmado em 28 de outubro de 2024, com expressa disposição quanto à suspensão do termo anterior, o que demonstra que o TRT6 começou a revisitar os termos de compromisso que não observaram os estritos limites traçados pela Resolução CSJT número 314/2021, notadamente os artigos 37 e 36, que regem os cronogramas de pagamento. Em relação às entidades entes inadimplentes, apesar do TRT6 ter informado que realiza a inscrição no cadastro do BNDT e na plataforma Transferev.gov, após checagem pela equipe correcional, constatou-se que não houve inscrição no BNDT dos municípios de Condado, Lagoa dos Gatos, Nazaré da Mata, Santa Maria da Boa Vista, Floresta, São Joaquim do Monte, Olinda, Autarquia Educacional da Mata Sul e Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente de Caruaru. Também se verificou, após consulta à plataforma Transfere.gov, que não consta qualquer anotação de restrição feita pelo TRT6 com relação aos municípios de Catende, Floresta, Nazaré da Mata, Lagoa dos Gatos, Quipapá, Santa Maria da Boa Vista e a Autarquia Educacional da Mata Sul. Com o achado da visita correcional, verificou-se que a vice-presidência homologa acordos extrajudiciais com entidades públicas com precatórios em atraso, vencidos, RP 197/2002, precatório 1339, dígito 98, 2023, 506, 00000, data da homologação, 8 de maio de 2024, RP 248/2022, precatório 136936, 2023, data de homologação, 18 de junho de 2024. Em observância de todos os requisitos estabelecidos nas normas de regência, estando ainda pendente de análise e homologação, acordo extrajudicial no processo precatório 1514/92, 2023, 5060000, competição apresentada em 19 de junho de 2024. Ainda constatou-se que o precatório 247/2013, processo 26.990/2006, ação civil pública,
foi retirado da fila de forma irregular, após a celebração de acordo com a MPT, em 24 de agosto de 2017, para substituição do pagamento da multa contida no precatório 247/2013, R$ 186.361,46, valor atualizado até 31 de maio de 2017, por assunção pelo município de Lagoa dos Gatos, de obrigações de fazer tendentes à implementação de políticas públicas para erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalho adolescente. No acordo consta expressa a cláusula resolutiva de retorno ao Estado imediatamente anterior à sua subscrição, para prosseguimento da execução, com suspensão do precatório 247/2013, pelo prazo de 36 meses. Entretanto, o precatório foi retirado da lista da ordem cronológica de pagamento da entidade devedora, contrariando o disposto no artigo 32 da Resolução CNJ 303/2019, que estabelece a suspensão do precatório e provisionamento ou não do valor do precatório, em caso de dispensa excepcional por decisão fundamentada do CNJ ou do presidente do tribunal, sem retirada do precatório da ordem cronológica e com registro no GEPREC da suspensão. Esclarece-se que somente provisionado o valor do precatório como regra ou de forma excepcional, com decisão fundamentada do CNJ ou do presidente do tribunal, dispensando o provisionamento, nos estritos termos do artigo 32, e permitido o pagamento dos precatórios que se seguirem na ordem cronológica, enquanto perdurar a suspensão. No caso em apreço, a retirada do precatório 247 da lista cronológica de pagamento sem provisionamento representou quebra da ordem cronológica, diante do peticionamento do Ministério Público do Trabalho, em 22 de agosto de 2024, noticiando o inadimplemento parcial do ajuste, o precatório foi reinserido na lista cronológica em 2024, passando a ocupar a primeira posição na listagem do município de Lagoa dos Gatos, estando pendente de pagamento. No quesito da transparência, observou o ministro Corregedor-Geral que o portal do TRT6 na internet é bastante completo e claro, contendo todas as informações regulamentares obrigatórias, o que deve ser elogiado. Relativamente às requisições de pequeno valor expedidas e processadas nas varas do trabalho, verificou-se que o controle foi feito mediante envio do ofício TRT6-CRT número 37/2024, também pela inserção nas atas de correição ordinária das varas do trabalho, de item específico relativo às RPVs, e pela instauração do processo administrativo para acompanhamento do cumprimento das orientações, PROAD 22.102/2024. Ocorre que, em 31 de julho de 2024, segundo informações prestadas pelo próprio regional, havia 857 RPVs com prazo vencido, o que provavelmente indica ausência ou deficiência nos procedimentos de controle adotados pelo TRT6. Igualmente, também a Corregedoria Regional compete apurar os efetivos atrasos no pagamento das RPVs e fiscalizar o cumprimento das medidas executórias subsequentes pelas varas do trabalho, de maneira que, num prazo não superior a 30 dias, a contar do vencimento da requisição, a parcela já tenha sido sequestrada de ofício e paga ao credor. Por derradeiro, quanto à estatística do Tribunal em matéria de precatórios e RPVs, trata-se de tema que desperta a atenção, e é destacado pelo ministro Corregedor-Geral, em decorrência notadamente das divergências entre os dados constantes do sistema de gestão e aqueles informados pelo Tribunal Regional. Nas duas correições ordinárias anteriores, já fora apontada a necessidade de se realizar o alinhamento estatístico dos dados relativos aos precatórios e às RPVs. Em suma, o ministro Corregedor-Geral destaca como positiva a atuação do TRT6 na gestão dos precatórios e RPVs e confia na pronta atuação da Corte Regional para resolver as questões apontadas nesta ata, visando a contínua melhoria na sua gestão. Escola Judicial. O ministro Corregedor, durante a correição no Tribunal Regional do Trabalho, visitou as instalações da Escola Judicial, responsável pela capacitação de magistrados e servidores por meio de cursos em temáticas variadas, como manuseio do PJE, gravação de audiências, conciliação,
raça, gênero, precatórios, entre outras, a fim de manter reciclagem continuada sobre assuntos relacionados à prestação jurisdicional. O ministro corregedor relembrou que, atuando como longa-manos da direção da ENAMAT, deve prestigiar e elogiar todas as iniciativas que busquem constante aprimoramento na ampla oferta de cursos com atrativos, e frisou que a Jude 6 deste chamado não se furtou e foi além, conforme demonstram os resultados extremamente positivos apresentados nas estatísticas. Válido registro de agradecimento à direção e equipe da Jude 6 pela acolhida e momento de descontração oferecido quando da apresentação musical dos jovens participantes do projeto Orquestra da Câmara do Alto da Mina, sob a batuta do maestro Eugênio Lame. Neste trabalho social, em parceria com o Puglis Projeto Solidário, o grupo musical se apresenta para pessoas em situação de rua, no momento em que são beneficiadas com a distribuição de refeições na cidade de Recife. Desta sinergia, consolidada mediante acordo de cooperação técnica firmado com o gestor do projeto, o pastor Paulo César Pereira, e o TRT-6, foram jovens acolhidos no programa de adolescente aprendiz do tribunal, viabilizando a formação técnico-profissional voltada para o ingresso no mercado de trabalho. O evento cultural foi para o ministro corregedor a exata medida do protagonismo do 6º Tribunal Regional do Trabalho, por meio de sua escola judicial, no campo das ações inclusivas, que visam a interação do judiciário trabalhista com o universo dos seus jurisdicionados, auscultando seus anseios e conhecendo suas realidades. Foi a demonstração de que a Jude 6 é uma verdadeira instituição inclusiva, que inspira e motiva, sendo, portanto, merecedora de intensa congratulação. Boas práticas. O ministro corregedor congratula o Tribunal Regional pelos esforços empreendidos no cumprimento das normas que regulamentam sobre transparência, promovendo esse valioso mecanismo de controle social, atendendo a todas as medidas determinadas nas resoluções CNJ números 83, 2009, 102, 2009, 195, 2014 e 215, 2015, pela Lei 12.527, 2001. Ainda sobre as inovações e boas práticas, é digna de menção honrosa já citada a criação da Central de Atendimento ao Cidadão e Jurisdicionado no âmbito do Fórum das Varas da Capital. O modelo adotado pelo 6º Tribunal Regional do Trabalho vincula-se com as diretrizes que norteiam o objetivo 16 da Agenda 2030 da ONU, e, em especial, sua meta 16.3, que para o Brasil contempla fortalecer o Estado de Direito e garantir acesso à justiça a todos, especialmente aos que se encontram em situação de vulnerabilidade. A Central de Atendimento, instalada em 8 de outubro de 2024, prestou em menos de um mês de funcionamento 943 atendimentos, sendo 662 deles solucionados de imediato pela Central por meio das informações prestadas. Foi feito um trabalho de explicação em linguagem clara e simplificada pelos servidores Humberto Correia, Mara Aneliese Gouveia Granja e Joana Casanove, no link Consulta Cidadão, dentro do site do TRT-6. Durante o evento correcional, o ministro corregedor analisou diversos dados e constatou que o TRT-6 mantém subcomitê de prevenção e enfrentamento da violência, assédio e discriminação no 1º e 2º graus de jurisdição, criado pela Portaria TRT-6, GP número 663/2023, e disciplinado pelas resoluções TRT números 29 e 30/2023, com atuação e formação adequada aos ditames previstos na Resolução CNJ número 351/2020 e na Resolução CSJT número 360/2023. Sua composição se dá com observância de paridade de participação, envolvendo magistrados, servidores, representação de terceirizados e profissional médico, com participação tanto na comissão de 1º grau quanto de 2º grau, adequando-se aos ditames previstos na Resolução CNJ
351/2020 e na Resolução CSJT número 360/2023. A disponibilização de canal pelo site, através do link da ouvidoria, apresenta a aba de direcionamento para recebimento de denúncias por assédio moral, sexual e eleitoral, além de outras abas disponibilizadas, tanto para o público externo, como também para utilização pelo público interno. O canal geral da ouvidoria também é meio disponibilizado por servidores ou magistrados que necessitem oferecer denúncias. A atuação das comissões não tem por objetivo a apuração e instrução sobre as denúncias, mas atuam exclusivamente na forma de escuta e busca de solução, como diretriz geral, junto aos setores do tribunal, com preservação de sigilo e confidencialidade, e reservando ao denunciante a decisão quanto ao prosseguimento. Para o aperfeiçoamento da política educacional e de eliminação de qualquer forma de assédio dentro e fora da Justiça do Trabalho, com comprometimento de magistrados, servidores terceirizados e com a atuação de eficiência e esclarecimento junto a advogados e jurisdicionado, ressalta o ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho a imperiosa e vigilante atuação de todo o tribunal nas políticas de preservação e combate em sua compreensão ampla e irrestrita, orientando para que todos estejam atentos sobre medidas de sigilo e confidencialidade dos denunciantes. Políticas afirmativas. No que diz respeito à igualdade de oportunidade de gênero, constatou-se que, do total de magistrados e servidores, o TRT6 é composto por 48,58% de mulheres e 53,54% das funções e cargos comissionados têm ocupação feminina. Dessa forma, verifica-se a valorização da diversidade e promoção da igualdade de gênero no tribunal, tal como preconiza a Resolução número 255/2018 CNJ, instituidora da política de incentivo à participação institucional feminina no Poder Judiciário. A Resolução CNJ número 492/2023 estabelece as diretrizes para a adoção de perspectiva de gênero nos julgamentos em todo o Poder Judiciário e instituiu a obrigatoriedade de capacitação de magistrados nos temas relacionados a direitos humanos, gênero, raça e etnia, em perspectiva interseccional. Nada obstante, o acesso ao protocolo para julgamento com perspectiva de gênero deve ser continuamente disponibilizado e divulgado para consulta por todas as unidades judiciárias, operadores e operadoras do direito, além do público em geral. Quanto à política pela melhoria de acessibilidade das informações analisadas, verifica-se que o TRT6 atende apenas parcialmente às exigências previstas na Resolução CNJ número 401/2021, especialmente no tocante à instalação de piso tátil, direcional e de alerta, e a sinalização sonora, visual e tátil, braille, que não estão presentes em nenhum dos imóveis listados pelo Tribunal Regional. Essa questão já foi objeto de recomendação anterior da Corregedoria Geral no ano de 2023 e, após visita à Coordenadoria de Planejamento Físico, CEPLAN, foi verificado que estão sendo desenvolvidos estudos técnicos preliminares visando a solução e providências para a instalação das estruturas de acessibilidade no TRT6. Diante disso, o ministro Corregedor-Geral reconhece os esforços do TRT6 na adequação do espaço físico e ressalta a constante atenção à política de inclusão de pessoas com deficiência, observadas as medidas públicas para a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a normatização vigente do CNJ. Sobre a Agenda 2003 da Organização das Nações Unidas, objetivando o comprometimento com as gerações futuras, o ministro Corregedor-Geral destaca sobre a necessidade de que sejam adotadas todas as orientações ali dispostas, cujos objetivos e metas são integrados e abrangem as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, social, ambiental e econômica, essenciais para promover o Estado de Direito e os direitos humanos. Audiências públicas.
foram recebidos em audiência os representantes do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco, Gerson e Elielson, que apresentaram reivindicação para a concessão de CJs para os auxiliares de juiz de primeiro grau, a exemplo do TRT da 9ª Região, bem como informações sobre teletrabalho e pleitearam providências sobre as novas instalações físicas do TRT-6. Durante a correição, também em audiência, a representante do Ministério Público Local, doutora Gabriela Tavares Miranda Maciel, vice-procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho de Pernambuco, relatou a preocupante situação das comunidades terapêuticas e religiosas que recebem dinheiro do Sistema Único de Saúde, SUS, para tratar dependentes químicos e que parte do tratamento consiste no trabalho executado pelos pacientes. No entanto, informou que estão investigando a destinação da remuneração revestida para as referidas comunidades, de maneira que o Ministério Público está investigando também a existência ou não de trabalho em condição análoga à escravidão. Relatou outro sim a situação do trabalho e atuação do MPTT na região do Agreste Pernambucano, especialmente quanto às denominadas lavanderias e casas de farinha. Também foi recebida uma comitiva de magistrados de primeiro grau, coordenada pelo juiz Rafael Val Nogueira, que apresentou postulação quanto à lotação dos assistentes de juiz substituto, não vinculados temporariamente a magistrado. A coordenadora da Comissão de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, juíza Nessi Lapenda de Albuquerque Azevedo, apresentou elogios à administração pelo diálogo permanente, buscando soluções para a equalização dos serviços em primeiro grau em face de grupo de trabalho constituído para esse fim. Importante ressaltar o compromisso firmado com o presidente da Matra 6, Dr. Rafael Val Nogueira, para o retorno presencial das atividades das varas do trabalho, também no período vespertino, na presença do Corregedor-Geral, do vice-presidente do TRT-6, da juíza Marília Gabriela Mendes Leide de Andrade, primeira vice-presidente, do juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, segundo vice-presidente, da juíza Patrícia Pedrosa Souto Maior, diretora social, e dos juízes auxiliares da Corregedoria Geral, Giovanni Olson e Erma Hakha. O ministro Corregedor-Geral também se reuniu com os representantes da seccional da OAB do Estado, doutora Silvia Nogueira, doutor André José Pessoa da Costa, membro da CDT, doutora Simone Teixeira, vice-presidente da CEPAP, da área trabalhista da OAB Pernambuco, doutor Marcondes Rubens Martins de Oliveira, doutor Fabiano Gomes Barbosa, doutor Antônio Bandeira, oportunidade em que foram tecidos elogios ao Tribunal Regional, bem como apresentados pleitos relativos às sustentações orais nas sessões de julgamento, quanto à ordem das preferências e ciência dos advogados da ordem de julgamento, a uniformidade na publicação de acórdãos, celeridade na liberação de alvarás no setor de precatórios, observância das prioridades legais para julgamento dos processos e possibilidade de abertura de prazo para manifestação em procedimentos sob o regime de PEPITS. O Corregedor-Geral comprometeu-se a fazer injunções junto ao Tribunal para equacionar a questão das sustentações orais e da aceleração da liberação dos alvarás judiciais, fato que obteve a anuência da administração do Tribunal. Eu não vou dizer que foi com brevidade, mas foi o possível, que haveria mais 10 tópicos para que falássemos. Mas agora eu vou pedir à doutora Vivian que faça uma leitura das recomendações. Vou tentar fazer uma análise. As de precatório nós já falamos todas. Elas estão em vários itens. Mas não precisa depois. Retira só a precatório que já está.
Nós vamos fazer, então, a leitura das recomendações, para podermos finalizar. Recomendações. Recomendações reiteradas. Recomendações decorrentes da visita correcional realizada entre 27 de novembro a 1º de dezembro de 2023. Na última visita correcional, o TRT-6 recebeu 17 recomendações, das quais 8 foram atendidas, 8 parcialmente atendidas e 1 não atendida. As recomendações que digam respeito à estrutura física não atendidas parcialmente, excepcionalmente não serão reiteradas nesta assentada, em virtude das condições peculiares para viabilizar o funcionamento do tribunal, o que impacta também a questão dos prazos médios em razão da produtividade. Recomendações reiteradas à presidência. Considerando-se as disposições do artigo da Resolução CSJT 305/2021, recomenda-se a atualização da Resolução Administrativa nº 2/2015 às normas superiores, Resolução CSJT número 138/2014 e a disponibilização de relatórios circunstanciados sobre a pesquisa patrimonial dos devedores contumazes, produzidos pelo Núcleo de Pesquisa Patrimonial, NPP, prioritariamente por meio da intranet do Tribunal Regional, para consultas futuras, evitando-se a repetição desnecessária das mesmas diligências. Item 11, efetividade da execução. Considerando a necessidade de se observarem as diretrizes relacionadas às políticas de tecnologia da informação, reitera-se a recomendação para que o Tribunal Regional observe os itens da Resolução CNJ nº 370, que ainda não puderam ser cumpridos, de modo a promover a sua integral realização. Item 19, tecnologia da informação. Recomendações reiteradas à Corregedoria Regional. Considerando o elevado número de RPVs vencidas, reitera-se a recomendação à Corregedoria Regional de fiscalização do cumprimento das medidas executórias pelas varas do trabalho, de modo que, num prazo não superior a 30 dias, a contar do vencimento da requisição, a parcela já tenha sido sequestrada de ofício e paga ao credor. Item 15, precatórios e requisições de pequeno valor. Recomendações reiteradas à vice-presidência. Considerando que a análise dos extratos das contas bancárias de alguns devedores revelou a manutenção de saldo elevado por períodos longos e que a análise por amostragem indicou a superação do prazo de 60 dias para pagamento dos credores de precatórios, reitera-se a recomendação para que realize a revisão das rotinas de pagamento para agilizar a liberação desses valores aos credores, que sacam antecipação ao porte de valores dos devedores e regularização da situação de falta de dados bancários dos credores, regularização do polo ativo em caso de sucessão e etc., inclusive usando do permissivo do artigo 32 da Resolução CNJ nº 303, e provisionando valores para pagar os credores seguintes na fila de ordem cronológica, quando cabível. Item 15, precatórios e RPVs. Considerando as inconsistências dos dados extraídos a partir do sistema de gestão em relação aos precatórios e às RPVs, que se mostram diversos daqueles apurados e informados pelo TRT-6, a partir de seus sistemas de controle, reitera-se a recomendação para que sejam adotadas as medidas necessárias, visando o efetivo controle e alinhamento estatístico entre os sistemas, especialmente sistemas de EPREC, já instalado e em utilização pelo Tribunal e a gestão, entre elas a submissão de forma periódica dos usuários a cursos específicos quanto à correta alimentação de lançamento de dados nos sistemas para adequado controle de movimentação dos precatórios e RPVs em sua completude. Item 15, precatórios e requisição de pequeno valor. Recomendações decorrentes dessa visita correcional. Recomendações ao Tribunal. Considerando a existência de teses jurídicas divergentes entre as turmas do TRT-6 e a dificuldade do regional em uniformizar sua própria jurisprudência e instaurar IRDRs, recomenda-se especial atenção para a uniformização da jurisprudência interna com a instauração de novos incidentes de resolução de demandas repetitivas ou outros meios de uniformização. Item 13, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. Recomendações conjuntas ao Tribunal e à Presidência. Considerando a baixa quantidade de sentenças líquidas proferidas no âmbito do Tribunal Regional, o ministro Corregedor-Geral recomenda a atuação junto aos contadores para aumento dessa quantidade, com vista a uma maior celeridade na prestação jurisdicional. Item número 8, movimentação processual, fase de conhecimento, considerando que as varas foram extintas entre 2021 e 2024, ainda continuam com estatística de pendências registradas no E-Gestão. O ministro Corregedor-Geral recomenda a correção dos dados dos processos pendentes para que sejam remetidos às varas para os quais foram migrados, para que se mantenham atualizadas as informações disponíveis no sistema
Item 8, movimentação processual, fase de conhecimento, considerando que foram identificados 15.145 processos pendentes de solução na fase de execução, distribuídos há mais de 9 anos, entre os exercícios de 1978 e 2015, o ministro Corregedor-Geral recomenda a atuação junto aos juízes de primeiro grau, a fim de priorizarem a solução desses processos. Item 8, movimentação processual, fase de execução, considerando a baixa quantidade de processos distribuídos aos primeiros e segundo núcleos de Justiça 4.0, o ministro Corregedor-Geral recomenda a distribuição dos processos que tramitam no juízo 100% digital aos referidos núcleos, visando incrementar a eficiência deles. Item 8, movimentação processual, considerando que no segundo grau de jurisdição, a carga per capita dos desembargadores é a quarta menor entre os tribunais de idêntico porte e a taxa de condicionamento está acima da média comparada aos tribunais de mesmo porte, recomenda-se a adoção de política estratégica para o aumento da produtividade, de modo a evitar um incremento desse saldo para o exercício vindouro. Item 8, movimentação processual, segunda instância. Recomendações à presidência. Considerando a relevância da política de conciliação na Justiça do Trabalho e da imparcialidade que deve viger nos processos de promoção de magistrados e constatado que a Resolução Administrativa número 12/2017 do TRT-6, que regulamenta o processo de promoção por merecimento, não abrange todas as modificações promovidas na Resolução CNJ número 106 de 2010, pela Resolução do CNJ número 426 de 2021, recomenda-se a alteração do normativo interno da Corte Regional para incluir o número de sentenças homologatórias de transação como critério do volume de produção para avaliação de produtividade do magistrado, e a previsão de um sistema de rodízio da relatoria das promoções dos juízos, nos casos de o relator não ser o corregedor do tribunal. Item 5, magistrados, 5.6, promoções por merecimento, considerando a importância da utilização de sistemas e módulos satélites considerados obrigatórios do sistema processo judicial eletrônico, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º do ato CSJT número 41/2020, recomenda-se que sejam envidados esforços para homologação e implementação da última versão do sistema de audiências, AUD 4, liberado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Item 19, tecnologia da informação e comunicação, considerando a identificação de alguns processos que estão suspensos equivocadamente sob o Código 272, suspenso o processo por depender de julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente no processo, recomenda-se o regular prosseguimento dos feitos. Item 4, desembargadores. Diante do compromisso firmado com o presidente da Matra 6, Dr. Rafael Val Nogueira, para o retorno presencial das atividades das varas do trabalho, também no período vespertino, conforme item 16 desta ata de correição, o Corregedor-Geral espera que o referido compromisso seja honrado em curto espaço de tempo, no prazo máximo de 15 dias. Item 16, retorno das atividades presenciais. Recomendações conjuntas à Presidência e à Corregedoria Regional. Considerando que o gerenciamento de aplicação da legislação estadual e ou municipal para efeito de limitação do teto dos valores de RPVs é realizado pelas varas do trabalho no momento do pagamento, recomenda-se que o TRT-6 deve adequar o procedimento para aferição do teto de RPVs no momento da expedição dessas requisições, com o fim de evitar nulidades e prejuízo às partes, em consonância com o artigo 38 da Resolução CSJT número 314/2021, combinado com o artigo 47 da Resolução CNJ nº 303/2019, item 15, precatórios e RPVs.
Considerando a existência em cada vara de um contador e a existência do terceiro núcleo de justiça 4.0, o ministro Corregedor-Geral recomenda que as perícias contábeis sejam realizadas prioritariamente pelas equipes internas do Tribunal Regional. Caso seja efetivamente necessária a designação de perito externo, o ministro Corregedor-Geral orienta que a designação obedeça ao critério de alternância. Item 8, movimentação processual, valores pagos aos peritos. Recomenda o ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho que o TRT-6, em cumprimento à política de atenção ao primeiro grau de jurisdição, instituída pela Resolução 194 do Conselho Nacional de Justiça, promova medidas de equalização do trabalho entre as varas do trabalho destacadas e as demais que integram o Tribunal Regional, com menor volume de processos e resíduos, adotando medidas previstas na Recomendação 149 do CNJ, tanto no aspecto quantitativo quanto e especialmente no aspecto qualitativo das demandas. Recomendações à Corregedoria Regional. Considerando que, nos termos do artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 5, da Consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, para o vitaliciamento de juiz, o Corregedor Regional avaliará como critério quantitativo, com base nos dados estatísticos referentes à produtividade, o uso efetivo e constante das ferramentas tecnológicas necessárias para a atividade de pesquisa patrimonial disponibilizadas pelo Tribunal, pelo CSJT, pelo CNJ. Portanto, recomenda-se ao Tribunal estimular o uso das referidas ferramentas, com a promoção do respectivo controle estatístico, a fim de subsidiar a aferição pela Corregedoria Regional do critério disposto na consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho para o vitaliciamento dos magistrados. Item 11, efetividade da execução. Recomenda-se a disponibilização de relatórios circunstanciados sobre a pesquisa patrimonial produzidos pelo juízo centralizador da execução nos procedimentos de reunião de execuções, REF, Regime Especial de Execução Forçada, preferencialmente pela intranet, como forma de prestar informações aos juízos referentes aos devedores contumazes no prazo de 90 dias. Item 11, efetividade da execução. Recomendações conjuntas à vice-presidência e à Corregedoria Regional. Em face da discrepância dos dados estatísticos relativos às conciliações fornecidos pelo TRT-6 no questionário dinâmico, com os dados por eles mesmos lançados no Sistema e-Gestão, problema identificado na ata de correção do ano de 2023, recomenda-se a adoção das providências necessárias visando o efetivo controle e alinhamento estatístico entre os sistemas, assegurando a correção dos dados informados. Item 10, conciliação. A Resolução Administrativa número 11/2017 do TRT-6 não contempla para os magistrados e servidores a exigência de carga horária mínima em cursos de formação inicial, nem a exigência de renovação da formação a cada 3 anos, de que tratam os artigos 15, parágrafo 2º e 19 da Resolução do CCJT número 288/2021, conforme nova redação conferida pela Resolução CSJT número 389/2024. Recomenda-se a alteração do regramento interno a fim de se adequar aos ditames desta norma do CSJT, reproduzindo os requisitos mínimos para atuação de magistrados e servidores nas atividades desenvolvidas pelos SEJUSCs. Item 10, conciliação. Constatado que alguns magistrados, coordenadores e supervisores dos SEJUSCs, bem como servidores que atuam como conciliadores, não possuem curso de formação no prazo de validade de 3 anos e ou cursos de renovação continuada, requisito imprescindível para o exercício de suas funções, na forma dos artigos 15, parágrafo 2º e 19 da Resolução do CSJT, número 288/2021, determina-se que o 6º Tribunal Regional do Trabalho providencie, no prazo máximo de 6 meses, a participação dos conciliadores em cursos de formação
e de renovação de capacitação continuada. Item 10, conciliação. Enfim, conseguimos terminar a leitura das conclusões de uma forma mais resumida e das recomendações. Algumas que já haviam sido mencionadas nas conclusões não foram lidas e estarão à disposição de todos ao final. Eu reitero aqui meus cumprimentos à presidente, a desembargadora Nise, na pessoa de quem eu reitero meus cumprimentos a todos. Estamos aqui encerrando hoje os trabalhos da correção ordinária do TRT da 6ª Região. Ao concluirmos os trabalhos com a leitura de alguns aspectos da ata de correção, estamos fechando um ciclo de profícua interação com as equipes do Tribunal Regional sediado na cidade de Recife, em Pernambuco. E, neste momento, precisamos dirigir uma mensagem de despedida e de agradecimentos. A despedida, em verdade, é apenas um até logo, porque continuaremos permanentemente interagindo dentro de todo o sistema de controle e aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho. Contudo, e nesse momento, vamos enfatizar algumas observações mais pontuais já registradas, a qual sumariza os avanços do Tribunal e a qualidade dos seus trabalhos, e ainda os aspectos em que possivelmente necessitam de algum aperfeiçoamento. Não vou repetir as considerações, mas apenas lembrar algumas delas, dentro de um espectro de continuado aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho e da sua eficiência na prestação do serviço público de justiça. E, por isso, é importante registrar a extrema relevância social de nossa missão. Não podemos esquecer que vivemos num país de enormes carências e desigualdades, em que a ampliação do acesso à justiça e do próprio acesso à cidadania é urgente e necessária. Entretanto, e a despeito de suas dificuldades e limitações, a Justiça do Trabalho possui o bem mais importante e valioso para superar as adversidades e seguir aprimorando a sua missão social. Um quadro de magistrados e servidores de elevada qualidade e comprometimento, e que devem ser valorizados e aproveitados em todo o seu potencial, com atuação eficiente, solidária e cooperativa. E o Tribunal da 6ª Região é um paradigma a ser destacado, sobretudo nesse campo. Nos mais diversos setores e áreas do Tribunal da 6ª Região, encontramos inúmeras demonstrações de colaboração produtiva e inserção social profunda. Primeiro, louvamos o esforço concertado e coletivo de desembargadores, juízes e servidores para viabilizarem a continuidade do abnegado trabalho das varas do trabalho do Recife e do próprio tribunal, com a sua limitação de espaço físico. Apesar do problema com as instalações das varas da capital, a jurisdição não deixou de ser prestada com dedicação e cooperação na realocação e no compartilhamento de espaços. Sabemos que a solução institucional já está devidamente encaminhada e esperamos que, no menor tempo possível, se concretizem. Entretanto, esse é apenas um exemplo de que a prestação do serviço público de justiça aqui no Tribunal da 6ª Região é uma prioridade institucional em torno da qual todos e todas cerraram fileiras e constroem coletivamente e diariamente as soluções. O segundo, e indo além da prestação jurisdicional mais estrita, o Tribunal também vem se inserindo profunda e ativamente na sociedade regional. Um exemplo é a integração entre arte e formação profissional na escola judicial, que abriu várias frentes para dentro e especialmente para fora do tribunal, como o projeto social que viabilizou a Orquestra de Câmara do Alto da Mina, dando visibilidade e oportunidade às crianças e aos adolescentes de uma comunidade carente. Mais do que celebrar a arte musical, esse projeto abre as portas de um novo futuro de inclusão social. Outro exemplo
é o projeto de inclusão e proteção no trabalho pesqueiro Oficina Maré Segura, conduzido pela doutora Bárbara Calheiros, para fortalecer a qualidade de vida e a saúde das marisqueiras, com grandes implicações sociais, familiares e econômicas, e indo além, ao proteger e dignificar o trabalho humano com inserção social, também ativamente protege o mangue como meio ambiente natural. Em ambos os projetos, a instituição mostra que a espada forte da justiça pode e deve conviver com a sua mão estendida, que abre portas, gera oportunidades e mostra que um outro mundo é possível com um futuro de sustentabilidade econômica, social, ambiental, institucional, em plena sintonia com a Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A justiça pode ser cega para os processos, mas não pode ser cega para as pessoas e as comunidades onde se insere e em relação às quais possui um dever institucional, republicano e, digo mais, um dever civilizatório de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis, inclusive em todos os níveis, como proclama a ODS 16. Como se observa, o acesso à justiça não existe sem instituições eficazes ou sociedades inclusivas. Em outras palavras, seremos instituições eficazes como justiça social apenas se formos, ao mesmo tempo, inclusivos na nossa sociedade e acessíveis como justiça. Simples assim. Por isso, tenho orgulho dos exemplos dados por este tribunal e espero que seja fonte de inspiração para outros tribunais do país. Parabéns, presidente, e a todos aqui, por esses grandes exemplos e de tantos outros que testemunhamos de criatividade, solidariedade e cooperação. Porém, e para seguirmos avançando na nossa missão institucional e republicana como justiça social, temos outros desafios a superar. Como já destacamos na abertura dos trabalhos, implementar a equalização da carga de trabalho no primeiro grau de jurisdição, seguindo o exemplo de outros ramos do Poder Judiciário. Equalizar a carga de trabalho de magistrados e servidores em cada um dos 24 tribunais é uma questão de eficiência de gestão, para garantir ao cidadão justiça célere e de qualidade a todos em toda a jurisdição, mas também de justiça institucional e de solidariedade profissional. Temos quadros altamente capacitados que devem ser mais bem aproveitados para auxiliar outros que estão sobrecarregados e expostos ao adoecimento. As equipes das unidades com a movimentação mais baixa processual devem colaborar ativamente com as equipes das varas assoberbadas com quadros deficitários ou de difícil provimento, seja com núcleos de justiça 4.0, seja com redistribuição de processos no juízo 100% digital, ou seja com outros mecanismos já previstos na recomendação 149 do Conselho Nacional de Justiça. E essa é uma tarefa que eu, desde já encaminho à Sua Excelência, o eminente corregedor atual e ao corregedor futuro, para que isso seja implementado de uma forma rápida e eficaz e ciente da colaboração dos magistrados com os seus próprios colegas para a equalização da carga de trabalho. Mais além, e também como registrado na abertura e no nosso papel de instituição republicana, não podemos estar alheios aos desafios e às expectativas da sociedade contemporânea. E, por isso, reitero nesse momento a preocupação com a uniformização regional e nacional de jurisprudência. E, repito, o nosso valor como instituição não se mede apenas pela quantidade ou velocidade das nossas decisões, mas essencialmente por sua qualidade, integração sistêmica na matriz jurídico-constitucional. A justiça precisa ser agente ativo na promoção de segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais e econômicas, como um coletivo orgânico e coerente, erradicando decisões atomizadas e desalinhadas com a jurisprudência regional e nacional. A justiça precisa ser uníssona
para dentro e para fora. Registro aqui que a atuação dos tribunais implica no impacto imediato no Tribunal Superior do Trabalho acerca do número de recursos recebidos pelo Tribunal Superior, hoje em torno de 600 mil processos. Isso porque a quase totalidade dos processos julgados pelos tribunais, onde não há uniformização de jurisprudência, são levados ao Tribunal Superior do Trabalho, seja por meio de recurso de revista, seja por meio de agravos e instrumentos, em volumes absolutamente incontornáveis para a efetivação da justiça. Portanto, a atuação do tribunal não é isolada no seu âmbito horizontal, mas ela tem sérias implicações no âmbito vertical quando nós tratamos de precedentes. E os tribunais regionais, tribunais de justiça e tribunais regionais federais são, sim, cortes de uniformização à luz do artigo 926. Por isso que a superação das divergências internas implica na estabilidade da jurisprudência do tribunal e não a fuga da atribuição jurisdicional do tribunal, que passa a ser exercida pelo Tribunal Superior. Então, é preciso que haja a consciência de que a força e o poder do Tribunal Regional está na estabilidade das suas decisões, e não na atomização de decisões proferidas pela Corte. Se a Corte quer ser forte, se a Corte quer influir com os fundamentos, ela precisa uniformizar e dar segurança para que nós, no Tribunal Superior, também possamos examinar de uma única vez as questões com seus fundamentos de voto vencedor e voto vencido. Por isso aqui, insisto, porque o sistema é o mesmo do nosso sistema no Tribunal Superior. Hoje, se eu participar de uma turma, ficar vencido num voto, eu ressalvo o meu entendimento, aplico o entendimento da turma, que, por sua vez, é o entendimento da seção de jurisprudência uniforme do tribunal ou da seção de jurisprudência 2, que é relativa a rescisória e mandado de segurança. Não há lá espaço para nenhuma vontade ou entendimento pessoal. Por fim, por medida de justiça, precisamos registrar também os nossos agradecimentos. Em primeiro lugar, registro nossos penhorados agradecimentos a todas as equipes judiciárias e administrativas desse tribunal, desembargadores, juízes. Aqui faço um agradecimento especial à juíza Adriana Satur, auxiliar da presidência, que não mediu esforços para nos fornecer todas as informações necessárias. Servidores terceirizados, estagiários e prestadores de serviço. A alegria da convivência com todos ao longo da semana só foi superada pela generosidade da acolhida, sempre disponível para apoiar e prestar informações e atenta aos pequenos detalhes. Devemos estender a gratidão a todas as pessoas que encontramos ao longo da semana, seja virtual, seja presencialmente, e que tornaram possível essa missão. Para nós, da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, não existe trabalho invisível. Foi a soma do comportamento de todos em cada uma de suas áreas que permitiu o bom êxito desta intensa jornada que hoje se encerra. Não podemos nominar essas centenas de pessoas mobilizadas em torno do aperfeiçoamento institucional do seu tribunal e da própria grandeza da justiça social. Mas aqui destaco, pessoalmente, aqueles que estavam conosco diariamente, em todas as horas, e menciono aqui na presidência a doutora Paula, Kátia e Josi presente, o PJ Humberto, o Alisson, que nos conduzia, César, Bruno, Maurício e Patrícia, responsável pela nossa segurança, o Leonardo, que nos atendia aqui há pouco no plenário também, e as secretárias Érica e Anne, que nos davam suporte ali na presidência. Na pessoa desses servidores, eu agradeço a todos os demais. Em segundo lugar, eu registro aqui a minha gratidão pessoal a toda a minha equipe da Corregedoria, tanto aquela presente fisicamente aqui, quanto ao grupo que remotamente nos apoiou. Nós somos em torno de 40 servidores com novos critérios e novos métodos de trabalho para efeito de realização da correição, e essa equipe não mediu esforços para viabilizar a conclusão desse trabalho tão complexo,
com inédito nível de detalhamento que agora temos introduzido. E o faço por brevidade na pessoa da desembargadora Margarete Rodrigues e da doutora Vivian, diretora da Corregedoria, que personificam o elevado grau de comprometimento de todos e todas que me acompanham. Agradeço especialmente à direção do Tribunal da 6ª Região, na pessoa da presidente Nise, do vice-presidente Sérgio e do corregedor Fábio, toda a atenção que nos foi dispensada. E, Nise, vou ficar com saudade de ser recebido por você. Por fim, reitero aqui, com essas breves palavras, que estamos concluindo a etapa final e presencial do procedimento ordinário de correição do Tribunal da 6ª Região. Reitero a todos a gratidão pela acolhida e a honrosa presença das autoridades e declaro, por fim, encerrados os trabalhos. Muito obrigado a todos. Vamos tirar uma foto aqui, né, com os desembargadores. Vamos sim. Deixa com você. Os desembargadores fiquem aqui para a foto.